Ok. Em Hebreus capítulo 6, 11, versículo 6. Coloca aí, só esse versículo. Eu serei bem breve, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção e considerasse essa palavra no seu coração. Jesus falou muito sobre fé. Quem já leu o Novo Testamento, o Antigo Testamento, temos ali os heróis da fé, os homens e mulheres que ousaram a confiar no Senhor. Isso fez toda a diferença. Jesus Cristo às vezes chamava a atenção que fora de Israel havia pessoas que Israel deveria crer, não, crentes, os crentes escolhidos, mas ele chegou a dizer em alguns momentos, nem em Israel eu vi uma fé dessa. Ele se referia àquele centurião que acreditou que Jesus não precisava ir para a casa dele. Se Jairo dissesse a Jesus, Jesus, a minha filha está morta, uma palavra tua ela vive, e acabava aquela história de Jesus ir para lá. Mas Jairo queria que Jesus fosse lá, colocasse a mão na cabeça dela, ou não foi? Vai lá, coloca a mão na cabeça dela. Não estou criticando Jairo, eu estou falando de um centurião que quando Jesus disse, eu vou na tua casa, ele fez, não precisa não. Se tu der uma palavra, você não está aqui, é fé. Você dá uma palavra e Deus já está agindo amanhã, hoje, está agindo o que Ele quer, porque Ele tem um futuro. Então, e se você lembrar daquela mulher do fluxo de sangue que não gritou pelo nome de Jesus, é diferente, né? Ela disse assim, uma multidão, ela enfraquecida, sem nada, sem recursos, gastou tudo com os médicos, indo de mal a pior, mas ela dizia no seu coração, se eu tocar, isso é fé, irmão. Se eu estou nesse culto, mas se eu tocar nas vestes dele, eu vou sair daqui curada. E depois Jesus disse assim, quem me tocou? Aí Pedro, não Senhor, está todo mundo, não, me tocaram diferente, tocaram com fé. E aqui eu fiquei pensando sobre a fé, e aqui diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. É uma pessoa que não agrada a Deus nunca, se a gente tivesse fé nele. A gente crê na nossa força, sou desenrolado, eu sei falar bem, eu sei isso aqui, sabe nada. A gente está aqui falando, o que a gente faz é pela misericórdia do Senhor, e porque Ele nos permite. Então aqui, eu perguntei se você se considera uma pessoa de fé. Posso fazer essa pergunta de novo, não precisa responder. Você se considera uma pessoa que tem fé? Há muitas pessoas que perderam a fé, há muita incredulidade, e você não pense que isso é um assunto novo não. No próprio meio dos apóstolos escolhidos de Cristo, teve um que é conhecido pela falta de fé, incredulidade. Porque tu viste e creste. Eu estou falando de quem? Tomé. E Jesus disse, não se agradou, repreendeu, não sejas incrédulo, seja crente. Irmão, como é que é? Vai vencer? Sei lá, Deus querendo, né? Eu sei lá, acho que está assim, está difícil. Mas Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer fazer um milagre no teu casamento. Deus quer fazer um milagre na tua filha, no teu filho, na tua história. E se você crer, você vai ver isso acontecer na tua vida. Então é importante que a gente está aqui quarta mais quarta, domingo mais domingo, o irmão sai do mesmo jeito. Não, eu creio que Deus vai operar e já está operando na minha vida. E você vai ver aqueles 10 leprosos, Senhor, me cura. Jesus vai lá no sacerdote, no caminho eles foram curados. Eles tiveram fé, clamaram pela pessoa certa, obedeceram o que ele mandou, mas teve um problema, não voltaram para dar glória a Deus. Aí sabe o que Jesus disse? A tua fé te salvou. Porque tem muita gente cheia de fé, mas às vezes não é uma fé salvadora, não é uma fé segundo a palavra. Paulo vai tratar desse assunto. Então, pensando sobre esse assunto, para que possamos, eu e você, ter uma vida de plenitude e vivenciar as promessas de Deus, nós precisamos aprender a viver pela fé. Ah, pastor, se Deus quiser, eu tenho fé que vou comer um cuscuz. Você já tem um cuscuz pronto, né, irmão? Isso não é fé não. Você tem fé que amanhã vai comer um guisado, porque já tem. É você não ter, Deus vai me alimentar amanhã. O Deus que cuida de passarinho, Ele vai cuidar de mim. Estou desempregado, mas eu creio que Deus já tem uma porta para mim, emprego para a minha vida. Então, irmãos, viver pela fé. E aqui eu achei interessante esses 3 elementos, ou 3 lições, para que possamos viver essa plenitude da presença do Senhor. Irmão, você tem fé? Eu tenho muita fé, misericórdia. Tem fé desse jeito? A fé, meu irmão, levaram homens a entrar dentro de fornalhas e o fogo não queimou. Preste atenção, a fé entrou na cova dos leões e os leões não tocaram.
Morreram pela fé porque acreditavam no propósito de Deus. Então essas lições, a primeira lição, a gente ouve muito na Bíblia Jesus dizer: olha, seja feito conforme a tua fé. Filho, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Você tem fé, você está agradando a Deus, porque a fé agrada ao Senhor. Sei lá, pastor, se Deus quer alguma coisa comigo, você ainda não tem certeza. A Jesus Cristo sobre a salvação, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, tem que ouvir, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para... João 5,24, confira que está lá desse jeito. Quem sabe eu vou ser salvo ou não? Deus é que sabe. Você crê no Senhor Jesus e será o quê? Salvo. É preciso crer, irmão. A Bíblia é um livro para quem crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preciso crer. Então a primeira lição, preste atenção aí, Dudu, que a gente vai precisar da consulta aí. Primeira lição: a fé nasce da palavra de Deus, não nos sentimentos nossos. Eu estou sentindo, não. Ou você sentindo ou não sentindo, Deus está aqui, viu, irmão? Eu vou orar, se eu me arrepiar, Deus está aqui. Que conversa, irmão? Deixa esse arrepio. Tem tanta gente arrepiada sem Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está presente. Deus está presente. Veja aí, primeira palavra que eu queria é Romanos 10,17. Bem rapidinho. O ser humano, irmãos, deve se relacionar com Deus através da fé. A gente vai ver esse texto aqui, não é? Não pelas sensações ou sentimento. É assim, ó. A fé vem pelo quê? Pela pregação. Tem outra tradução que diz assim: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Irmãos, em quem eu tenho crido? A gente tem que crer na palavra. Aí surge uma pergunta: você está lendo a palavra? E quase sem força e vigor, uma pergunta bem, fica quieta aí. Leu a Bíblia hoje? Leu não? A fé vem pela palavra. Você começa a ler na Bíblia, o Espírito Santo começa a te encher de fé. Eu assisti uma novela boa. Que novela, irmão? Um filme bom. Nada de filme. Eu assisti... Olha, irmão, leia a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvindo e lendo a palavra do Senhor. E eu achei interessante o comentário, quando ele diz que o ser humano se relaciona com o mundo em seu redor através dos sentidos, pelo que vê, pelo que pega, pelo que sente, pelo que cheira, pelo que ouve. Sensações, sentimentos, ou pelo que aprendeu. A maneira como ele age ou reage é determinada por uma dessas coisas. Já o crente... Já o salvo em Cristo Jesus, ele vive pelo poder de Deus, ele vive pela palavra de Deus, e precisamos aprender a confiar no Senhor. Diz para teu irmão: confia mais em Deus. Diz aí, confia mais. Maldito é o homem que confia no homem, bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, o coração seu e meu engana a gente. Vocês nunca ouviram falar isso, não? Eu estou sentindo no meu coração. Cuidado com esse sentimento. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes a nossa mente e o nosso coração nos engana, mas engana direitinho. E muita gente é levada pela emoção e faz tanta besteira, e lá na frente vai se arrepender. A gente vive pela fé. Então aqui, só para a gente concluir, que a hora já chega, é uma coisa interessante. Em sua opinião, o que é viver pela fé? É confiar no Senhor, é confiar na sua palavra. Então a primeira lição: a nossa fé, a fé verdadeira, nasce pelo estudo da palavra. Por isso que não pode desassociar a vida de oração sem a leitura da palavra. Tem alguns irmãos aqui que eu conheço, que está sistematicamente lendo a Bíblia. Tem um PG, ou pequenos grupos, que estão lendo a Bíblia, estão aprendendo, estão estudando a palavra do Senhor. Certamente vão crescer. Segundo lugar, ou segunda lição que a gente pode aprender com a fé: as dificuldades e as crises provam se verdadeiramente temos fé. Bem rapidinho, Hebreus 13:17, né? Fala sobre isso. Mas vamos lá, mas deixa aí, suspende, varão, porque Hebreus fala daqueles heróis da fé que passaram por dificuldade, mas eles não desistiram. E Abacuque
Abacuque via tudo errado, mas Abacuque diz uma palavra que Paulo vai trabalhar com ela no livro de Romanos: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não desista da sua fé, ela tem uma grande recompensa. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 em diante, tem um grande galardão à tua fé. Deus, ele vai honrar a tua fé. Você não crê, você não vai ficar envergonhado não. Tua fé Jesus contemplará. Se o que ele promete dá, agora ele vê o coração e responde o quê? A petição. Coração vazio, sem fé, Deus quer ver o teu coração, e o seu coração vai ficar cheio pela palavra de Deus. Irmãos, se a gente atentasse para essa palavra, muitas vezes a gente está tão distraído que a Bíblia já não tem sido o nosso foco, e às vezes nossas motivações não é pelo chamado de Deus. E aqui ele ensina essa lição: a dificuldade e a crise provam se verdadeiramente temos fé em Deus. Abacuque na luta, mas eles podem a figueira não produzir, pode a malhada não, pode os campos não produzir, mas todavia eu esperarei no Senhor, confiarei no Deus da minha salvação. Aconteça o que quiser. Lembra daquela música? Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se não saiu do jeito que eu quis, que você quis, é Deus que está trabalhando, Deus está operando em nossas vidas. Então aqui, meus irmãos, às vezes a ansiedade toma conta, mas a verdade, muitos, é que muitos precisam ter fé, confiar, e aquilo que parece estar dando errado é o caminho que Deus está traçando para a tua vitória. Ah, eu não gostei desse emprego, ah, eu não gostei. Tenha cuidado com isso, vá na fé que Deus vai. Certa vez eu estava numa crise lá no meu trabalho, e eu pensava até em sair mesmo, desistir. Nada na vida é fácil. Eu passei 35 anos trabalhando num lugar só, e lá no meado do meu trabalho eu fiquei, poxa, 35 anos, mas antes assim, digamos uns 15 anos. Eu disse, esse trabalho aqui eu posso arrumar outro, e está ruim. E eu comecei a orar. Eu orava muito a Deus e pedi a Deus para sair. Teve um dia, eu estava tão invocado, tão decidido, vou no RH e vou resolver isso. Aí eu disse assim, irmão, tem lá um grupo de oração, tu oras aí por mim que eu vou lá dentro resolver essa situação. Um pouco, ninguém tem motivação, a gente coloca tanta coisa na cabeça, e às vezes é verdade mesmo. Aí eu encontrei com um grupo de irmãos que oravam comigo na empresa. Eu disse, olha, eu vou tomar uma decisão, mas fica orando por mim que eu vou lá agora no RH. E quando eu fui, ele fez, pastor, irmão, eu não era pastor, era muito faz tempo, é muito tempo isso. O senhor vai, convida Jesus para entrar contigo lá. Então foi o que ele disse. Eu disse, tá certo. Aí o Jesus, vem comigo aqui, porque eu vou resolver um assunto lá. Irmão, tudo mudou quando Jesus vai com a gente. Muitas vezes estamos tomando decisões sem Jesus. Guarda essa palavra aí, tá? Para depois, nem eu nem você está culpando Deus. A gente vence. Paulo quebrado no pau, ele e Silas, fazendo tudo certinho, apanharam. Mas eles louvavam a Deus e oraram. E o lugar estremeceu. Começa a orar, que teu trabalho vai estremecer, vai acontecer coisa lá no trabalho, Deus vai te honrar e vai te abençoar. Então cuidado para não viver pelas emoções. Abacuque aprendeu que mesmo na luta ele vai confiar até o fim. Está tudo dando errado, mas eu vou dar glória a Deus. Terceiro e último lugar, primeiro a gente aprendeu que nasce de uma fé da palavra. Segundo lugar, que as dificuldades não podem impedir você de caminhar. Em terceiro lugar, Eliel, rompendo em fé, a gente vai romper em fé. E eu que em terceiro lugar, o cristão justificado por Cristo, ele vive pela fé. Veja 2 Coríntios aí 5:7, vivendo pela fé. O cristão, deixa eu dizer uma coisa a vocês, não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Tenha cuidado. Às vezes a gente não vê nada dando certo, mas a gente não vive pelos olhos, esses olhos carnais. O nosso olhar é da fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Visto que andamos. Às vezes a gente vê as coisas tão erradas, irmão, mas continua. Deus vai mostrar a você. Agora, se Deus mandou você fazer, vá em frente seguro. Eu queria cantar essa música com toda a nossa juventude e adolescente aqui. Todas as quarta-feiras eu tenho feito um chamado. Sai do seu lugar, jovens e adolescentes, vem para cá. E o nosso adolescente, irmãos, mais do que nunca, precisa viver pela fé. Tantas coisas que querem desviar, afastar esse adolescente da presença de Deus. Orem por eles.
Ore por esse acampamento, para que Deus possa fazer a diferença. Ore pela nossa juventude. Orem, porque, irmão, não está sendo fácil. A guerra é grande e a gente percebe quantas lutas nossos jovens e adolescentes, todos jovens e adolescentes, pode subir aqui. Vamos lá, a gente está terminando. Aleluia. Rompendo em fé. Vamos cantar, Dona. Venha para cá, jovem. O pastor vai orar por você. A igreja de pé, vamos lá. Vem para cá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos vem pra cá, ó, vem pra aqui, ó, vem pra cá, ó, que atravesso me levam. Jovens e adolescentes, vamos lá. Minhas provações não são maiores que o Você tem filho adolescente? Você tem filho jovem? Ore por eles, viu? Tá bravo aí fora, viu? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar bem forte, bem forte, vamos lá. Rompendo em fé, é pela fé, viu? minha vida se reveste. Deus reveste você na fé. E eu quero dizer que vai dar tudo certo pela fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Tem que ter ousadia. Vou lutar e vencer. Isso. Vou plantar e colher. A cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Irmã Helena, vem cá, minha irmã Helena. A gente vai orar com uma das conselheiras do grupo MCM, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. E ela vai orar pelos netos, pelos filhos. Irmã Helena, aqui mesmo, pega o microfone. E eu gostaria que você estendesse a mão para cá. Eles estão precisando desse reforço espiritual. Mais do que nunca, a gente está vivendo no meio da mocidade. E sabe o que acontece com a igreja aí? Não se assuste não. Não aparece mais jovem nos cultos. Olha o que está acontecendo numa quarta-feira aqui. A igreja pode dizer amém, irmãos? Quarta-feira, olha quantos jovens. E ainda esses meninos vêm carregar pedra aqui. É Deus que faz isso. Ore por eles para Deus sustentar mais. Vamos orar. Justo e eterno Deus, maravilhoso Pai. Eita Deus. Deus grande, Deus poderoso, Deus fiel, Criador dos céus e da terra. Aqui está o teu povo, meu Pai, reunidos na tua presença, Deus, com a certeza de que tu estás presente neste lugar, Senhor. Aleluia. Porque podemos ouvir a tua voz falar conosco, Pai, através da mensagem, através dos louvores, através da tua palavra lida. Obrigado, meu Pai. Ah, Deus maravilhoso, como é bom estar na tua presença. Meu Deus, como é bom, Senhor, que tu estás presente aqui. Verdade, meu Pai. Que os teus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Ah, Deus maravilhoso, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia seja derramada sobre a vida da IEBT, meu Pai, sobre a vida desses jovens, Senhor. Aleluia. Sobre a vida desses adolescentes. Sim, meu sobre Pai. a vida, Senhor, desses juniores. São os futuros da tua igreja, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Deus, cuida desses jovens, desses adolescentes, Senhor, desses juniores. Meu Deus, que eles sejam protegidos. Meu Deus, que essas vidas, Senhor, sejam totalmente, Pai, entregue a Ti, Senhor, para
sempre vai estar com eles lá. Usa poderosamente, dê sabedoria para o pastor Zaí, meu Pai. Meu Deus, Poliana, Deus, e toda a equipe que vai estar na direção. Toma em tuas mãos, meu Pai, dê sabedoria, conhecimento, Pai, e revestimento da tua palavra, Pai. Toma em tuas mãos, meu Senhor, esse retiro espiritual. Não é um acampamento, é um retiro espiritual, meu Senhor. Que eles voltem totalmente revestidos do teu poder. Em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, suplica as tuas bênçãos sobre a vida do meu pastor Samuel Bernardes. Oh Deus, dê saúde, dê conhecimento, renovo, Pai, e unção da tua palavra. Aleluia. Na vida do teu ungido. Ah Deus, não é fácil, Senhor, mas eu sei, meu Deus, que tu concedesse essa responsabilidade a ele, meu Pai. Tu vai conduzir, meu Pai. Tu vai encher de graça, tu vai encher de poder, de sabedoria, de saúde. Aleluia! Porque a IEBD, meu Pai, pertence a ti, Senhor, e o poder está em tuas mãos, meu Pai. Toma a tua igreja, IEBD, na tua mão. Sou IEBD, Pai, teu povo. Valente, Senhor, dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Pai, pessoas que verdadeiramente busquem a tua presença, que se quebrante, Senhor, que se derrame na tua presença, Deus. Oh, Jesus querido. Em nome de Jesus, Deus, derrama a fé nesses corações, meu Pai. Meu Deus, que cada um aqui, meu Pai, rasgue os seus corações diante da tua presença. É assim, Jesus. Meu Deus, porque a tua presença nos traz paz. É, meu Pai. A tua presença nos traz força. A tua Aleluia. presença nos traz gozo. Como é bom estar na tua presença. Obrigado, meu Senhor. Pai. Oh, Deus maravilhoso, muito obrigado por tudo que obrigado, aconteceu Pai. aqui, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, todo Pai. este trabalho que está acontecendo na IEBT. A obra não é do pastor Zaí, não é do pastor Samuel, mas a obra é tua, meu Pai. Verdade, nada Deus. vai faltar. Nada vai faltar, porque Ô, glória! o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nada vai faltar para a honra e glória do Amém. nome do Senhor. Muito obrigada por Obrigado tudo, meu por esse Senhor. culto, Esta é a Pai. minha oração, que eu te nome faço de crendo. Jesus, Com certeza, meu Pai, que os teus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito Santo esteja e continue sobre nós e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?